Tem aquela frase de uma pintora famosa que diz assim: onde não puder amar, não se demore. E eu penso que no seu caso você pode se demorar muito em qualquer lugar, em todos os lugares, porque a sua presença ela é muito aguardada, ela é muito querida, ela é muito esperada, né? Então, com certeza, pode demorar bastante. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu tenho o prazer, né, tenho uma sorte de poder dizer que eu sou, por várias vezes eu fui sua aluna. Então isso realmente é uma satisfação muito grande. E tem uma citação sua, né, que eu já ouvi mais de uma vez, que diz assim: cai 7 vezes, levanta 8 vezes. Somos perfeitos como somos e estamos num processo de transformação. E aí eu pergunto, monja também cai? Muito. E levanta. Levanta. O mesmo chão no qual nós caímos é o chão que nos dá suporte para levantar. Eu acho isso bem interessante de pensarmos sobre isso, refletir sobre isso, né? O chão sobre o qual você cai é o chão que dá apoio para você se levantar. Nos dá uma propulsão, a experiência nos levanta, nos ergue. Tudo tem os dois aspectos. É interessante, a minha superior, ela dava uma analogia que eu gosto muito do barco. Um barco que tem um furo. A água que sustenta o barco é a água que afunda o barco. Sim. E ela diz assim, mas nós vivemos pelo voto. Então o nosso voto é de tentar tirar essa água de dentro do barco. Pessoas que não fazem um voto, elas vão afundar junto com o barco. A pessoa que faz o voto de fazer o bem a todos os seres, não é um barco só meu, eu vou fazer todo o esforço que eu posso, mesmo que eu saiba que não tenha muito sucesso, eu vou tentar de todas as formas tirar a água do barco. É um pouco a ver com isso, cai 7 vezes, levanta 8. Eu tento, eu não consigo, eu tento de novo. Eu tento, não consigo, eu tento de novo. Quer dizer, eu não desisto de mim, eu não desisto das pessoas, eu não desisto do mundo, não desisto da vida. O ser humano, ele é sempre atraído pelo belo. Ele busca, ele tem essa afinidade pelo que é belo, pela beleza. E aí eu gostaria de saber que beleza atraiu você ao budismo. Eu acho que um pouco deste conhecer em profundidade a mente humana, que é belíssima, se nós a conhecermos em profundidade. Podemos ser pessoas maravilhosas e pessoas terríveis também, mas fazemos escolhas nesse caminho. E eu acho que o que me convenceu mais ainda foi a meditação, o zazen, isso que me fez aproximar do budismo, a questão do autoconhecimento. Eu comecei, tinha 30 e poucos anos, e queria muito sentar em lótus completa, que também é uma posição muito bonita, que Difícil. difícil, mas naquela época até que deu para fazer. Então, durante muitos anos eu me sentava em lótus. É um caminho de conhecimento mesmo, né? Eu acho que o conhecimento é bonito, a beleza de autoconhecer-se, porque conhecer a si mesmo é conhecer o ser humano nas suas múltiplas faces, tanto a luz e a sombra. E a luz e a sombra são pares, e nós não podemos escolher apenas a luz, porque se não houver sombra, nem a luz existe. Mas aí às vezes eu fico pensando, nós não estamos um pouco distante, muitas vezes, desse caminho? Hoje parece que as pessoas até sufocam o próprio sentimento, escondem a própria emoção com medicamento, por exemplo, Assim, né? Então parece que a gente está na contramão disso, com tanta informação, você vem e nos fala sobre isso, a gente lê, a gente sabe a respeito, mas parece que estamos na contramão de tudo isso. Por quê? ficamos com medo da dor, né? Temos medo de dor e sofrimento. E ela faz parte da nossa existência, como as nuvens. Nós não podemos só ter céu azul. É preciso que hajam nuvens também e algumas carregadas, que é o nosso choro, a nossa tristeza, o nosso luto. Nós temos luto não só apenas de pessoas que morrem, bichinhos, animais, mas sonhos, ideias, propostas que temos de vida e que às vezes não realizamos. E temos que nos despedir delas para criar outras ideias.
não apenas para dizer eu vou enterrar essa ideia que estou triste, sim, existe uma tristeza, mas existe um recomeço, uma renovação e a vida se perpetua nos nossos novos sonhos, nas novas propostas e novos encontros. A minha professora de yoga tem uma frase que ela disse outro dia em aula que eu gosto muito. Ela disse assim, a vida é como se fosse uma travessia de uma ponte. As pessoas com quem começamos a atravessar essa ponte nem sempre são as mesmas com as quais terminaremos a travessia, mas sempre há alguém ao nosso lado. Vamos apreciar quem está próximo de nós? E atravessemos. E atravessemos juntos. Muito bom. Num dado momento, você vai para o Japão, né? Passa 12 anos no Japão, chegando lá sem saber falar o idioma, né? Antes disso, tem uma experiência riquíssima, mora 7 anos, por 7 anos em Los Angeles, né? Seus trabalhos foram os mais diversos. Você trabalhou como jornalista no Jornal da Tarde, você trabalhou como iluminadora de palco, né? De shows, trabalhou como bancária, deu aulas de inglês, casou-se pela primeira vez aos 14 anos, aos 17 torna-se mãe de Fábia, não é isso? É. E sempre que eu olho a sua biografia, eu percebo sempre uma mulher muito corajosa, uma mulher determinada. E me ocorre o seguinte, você nunca sentiu medo? Medo? Provavelmente. Provavelmente. Eu acho que as coisas não é muito coragem. Eu acho que as coisas, a vida vai nos levando e elas vão acontecendo. E conforme elas vão acontecendo, a gente vai se desenvolvendo nisto. No sul do país, eles têm uma expressão que eu gosto muito. Assim, se passa um cavalo com os arreios, não perca a oportunidade, monte e vá. Eu acho que na minha vida esses cavalos têm passado, não é? Quando muito jovem eu queria sair de casa, eu queria ser dona de mim mesma, minha mãe era uma mãe muito cuidadosa, que me mantinha muito embaixo da sua asa, e eu queria minha independência, então eu achei um caminho, o caso. Então o casamento, na verdade, foi mais isto, uma saída debaixo da asa da mãe, para eu poder ter a minha independência como ser humano. Início de adolescência é o que todos querem, né? Eu já sei, eu faço, não precisa me dizer o que fazer. Foi meio exagerada a saída, mas foi... Mas deu certo na época? Essa pessoa conduziu, ajudou a você a encontrar esse caminho de liberdade que você buscava? Ajudou, porque foi um casamento tão difícil que só mesmo o caminho de liberdade... Libertou. Teve a libertação. Tive o bebê que eu queria, eu demorei um pouco para engravidar, eu queria muito ter um bebê, porque aí sim eu seria realmente uma mulher completa, e durante a gravidez ele foi embora. E eu achei isso interessante, porque algumas pessoas falam, coitadinha, não. Foi bom, porque a gravidez nos preenche tanto como mulher, que não havia necessidade, ele não era necessário nesse momento. Certo. Aquela coisa extraordinária crescendo no seu corpo, a preparação, fiz coisas que eu nunca havia feito antes, crochê, tricô, preparar roupinhas, então foi toda uma... Toda a expressão do feminino parece que surge naquele momento, né? E você começa a apreciar um universo de coisas tão diferentes, né? A vida fica tão plena que a questão do marido ter ido embora e ter outro relacionamento não foi uma dor, porque havia algo mais importante acontecendo. Ele não era o centro da minha vida. E o centro da minha vida passou a ser esse bebê que vai nascer, essa gravidez. Eu acho que muitas mulheres sofrem muito em separações no momento que colocam toda a sua atenção no parceiro, como se ele fosse o centro do mundo e o relacionamento com esse parceiro o centro da vida. E não pode ser, e não é. Nós temos inúmeros relacionamentos. Cada uma de nós é o centro da mandala da sua vida e temos várias pessoas e situações com as quais nos relacionamos, todas elas muito importantes. Isso que você falou agora, Monja, me recorda uma entrevista que eu assisti há pouco tempo e essa pessoa dizia assim, eu nunca fiquei em busca de um casamento perfeito, de um marido perfeito, porque eu tive uma vida tão perfeita com os meus pais, na minha família, tudo fez sempre tanto sentido, eu vivi tão bem.
tão bem amparada, tão bem compreendida, que eu não sei o que é sair em busca de uma metade ou de alguém perfeito, ideal. Então, ela dizia assim: estou casada, mas não sofro, porque não busco essa perfeição em ninguém. Muito bom. Então, você falando isso agora me ocorreu. E você vem de uma família tradicional. Minha mãe é de uma família muito antiga, daqueles portugueses que foram dos primeiros que chegaram aqui no Brasil. Meu pai não, ele já vem de uma família mais recente, de uma imigração mais recente. Meus avós, pai do meu pai, eles vieram no começo de 1900, né? Enquanto da minha mãe, não, eles já estavam aqui há muitos anos. E com isso tiveram escravos e todas aquelas histórias, né, das famílias daquela época, que nos fazia questionar um pouco. A minha irmã era muito questionadora e minha mãe se orgulhava muito de dizer: somos uma família, naquela época fazia de 400 anos, de São Paulo, né? As famílias 400 anos. E a minha irmã dizia assim: mas mãe, aqueles que vieram para cá não eram pessoas muito boas. A gente lendo a história do Brasil, muitos deles degredados, eram pessoas violentas, eles matavam índios, tomavam as terras às forças, o que é verdade. O que é verdade. Então, todos que têm essa tradição de 400 anos carregam em si um karma, eu vou dizer, causas e condições criadas pela ancestralidade que nem sempre são muito boas. E por isso eu acho importante a gente pensar como é que eu purifico esse karma com a minha vida. Se há pessoas que ainda têm discriminações e preconceitos, cabe a nós, que somos esses descendentes, a não permitir isso que jamais aconteça. Então eu sempre tive muito envolvida em todo o movimento da diversidade religiosa, do respeito à negritude, que é uma coisa que meu avô, ele contava muito da fazenda dele, que quando ele nasceu, a cada um dos menininhos brancos era dado um menininho negro para ser o seu atendente desde o dia que nasceu. E ele disse que muitos anos depois ele encontrou esse menino já como um homem adulto, e ele também adulto. Houve a libertação dos escravos, e na fazenda desse meu bisavô todos ficaram, nenhum deles quis ir embora, porque eram bem tratados. E na do primo, a maioria foi embora, porque lá batiam, tinha aquelas bobagens todas, né? Então, o pensamento do meu avô era muito um pensamento de acolhida. Ele gostava muito de música. Ele vai encontrar esse senhor anos mais tarde, e o senhor, meu avô a cavalo, esse senhor a pé do lado. E meu avô disse: escute, vai embora, eu tenho que ir longe. E ele foi acompanhando. Então, meu avô disse que teve que apiar do cavalo embaixo de uma árvore, sentou-se com ele, conversou por muito tempo, agradeceu e disse que ele dizia: você é meu senhorzinho. Quer dizer, que ternura que era criada. Então eu tenho um sentimento de gratidão profunda pelo povo que veio da África para o Brasil, e uma vergonha de que nós tenhamos feito deles escravos, não tenhamos respeitado as suas tradições, a sua religião, as suas etnias, né? Então, cabe a mim, e me sinto responsável por participação efetiva em todo o movimento de libertação e de acolhida. E quando você fala isso, eu penso que hoje nós reivindicamos assim muitas coisas com relação à mulher, com relação às condições de igualdade. Em todo mundo está acontecendo esse movimento de preservação da natureza. E eu vejo que no seu passado, na sua experiência de vida, você esteve sempre muito ligada a vários movimentos. Uhum. Tem uma semelhança do que se reivindicava no passado com o que se busca hoje, ou a gente está meio desorientado pelo excesso de informação? Há conteúdo mesmo? A gente tem condição de se organizar com relação a isso? Nós estamos recebendo tantas informações que nós somos que nem uma criança que ganhou um monte de brinquedos e não sabe com qual brincar. E está chegando o momento de a gente encontrar esses curadores, as pessoas que nos ajudam a direcionar a nossa energia, a nossa atenção. E eu acho que também nós chegamos num momento que a gente cansa de brincar com tanto brinquedo ao mesmo tempo e vai escolher um ou dois que vão ser os nossos preferidos, vamos dizer assim. Então essas informações estão chegando e ainda não estamos organizados, a maioria da população, para fazer esta seleção. O que é realmente, que movimento eu quero estar agregado e o que isso significa. A questão do meio ambiente, ela começou a ser um elo de ligação entre muitas pessoas, uma juventude, não a minha geração, as gerações seguintes, a da minha neta, que se preocupa muito em preservação do meio ambiente, tem uma vida natural. Ela teve meu bisneto nasceu em casa,
ela quis ter um parto natural em casa, segue o mínimo de vacinações possíveis, é todo um movimento contrário daquilo que foi a minha geração. Elas também tornaram-se budistas? Também. Também. E vive uma vida de que gosta de praia, gosta de vida natural, gosta de natureza, dela preparar a comidinha mais saudável possível, sem agrotóxicos, para ela e para a criança, que é um movimento trabalhoso, hoje em dia, quando as pessoas querem fazer tudo muito rápido e comprar quanto mais fácil de fazer, melhor. Então, existe um movimento contrário que está acontecendo também, e um movimento seletivo. Esta minha neta, por exemplo, ela ficou, depois do parto, ela passou um mês no templo comigo, porque nasceu lá no templo o bebê. E de manhã, às vezes, tomando café da manhã, eu gostava de ver as notícias. E ela dizia, vovó, muda de canal. Sim, muito ruim já. Ela só tem um canal para assistir que é o Off, que fala de surf. Então nós nos parecemos. Gosto muito. Pois é. Porque aí você tem aquelas imagens bonitas, faz bem para a cabeça, faz bem para a alma. Isso, nós temos semelhanças. Então. Ela dizia assim para mim, não se alimente desses crimes, desses horrores, porque estão acontecendo coisas bonitas e elas não são muito divulgadas. Precisamos abrir os olhos e ouvidos para isso. Exato. Tem um comentário que você faz, monja, de que no seu tempo vivido no Japão, você observa muito o coletivo em ação. Sim. Esse pensamento coletivo, essa ideia de que eu não estou só, tudo que eu faço repercute em tudo, que repercute em mim também. É isso que nos falta, então, esse senso do coletivo? É o que no budismo a gente fala do não eu, o eu não eu, que se percebe em cada lugar, em cada criatura, em cada partícula. Cada um de nós é o todo manifesto. Nós não somos uma parte de alguma coisa. Por isso, inclusive, a história do casamento, vem encontrar minha outra parte, não. São dois seres completos, íntegros, que se encontram e crescem juntos e se apoiam juntos. Mas não é um pedaço do outro. Cada um é perfeito em si mesmo. Já são inteiros. Já são inteiros. São dois seres inteiros. E perceber essa nossa inteireza. Eu acho isso muito, muito, muito importante. Nossa, o que é esse nosso despertar? Existe um livro do Eckhart Tolle, mesmo que escreveu O Poder da Agora, que se chama Nova Consciência. E ele começa o livro, eu não me lembro, mas ele começa o livro falando de Buda. Buda e uma flor, que ele descreve essa flor. Quando é que teria surgido a primeira flor no planeta Terra? Nesse processo de desenvolvimento do planeta. Como é que nós surgimos no planeta como espécie humana? E como é que nós talvez vamos desaparecer? Mas tudo bem, mas nesse período em que estamos aqui, nesse período entre o nosso nascimento e a nossa morte, por que não apreciamos a vida e nos cuidamos com respeito? Que não apreciamos a beleza em toda parte? A beleza do nascer do sol, do pôr do sol, da estrela que brilha, da nuvem que cobre a lua cheia. Por que não apreciamos e ficamos só vendo aquilo que não é benéfico, reclamamos, resmungando? Então, a minha provocação ao mundo e às pessoas é: vamos começar a observar o que tem de bom, o que há de bonito na vida? E somos atraídos pelo belo, mas o feio, ele opera em nós também de uma forma, o feio, o violento, o cruel, ele consegue nos atingir, nos deixar mal. Ele é uma forma até de defesa. Nós precisamos ter medo de algumas coisas para a sobrevivência. Então, tem bichos, cobras venenosas, bichos daninhos, que a gente precisa, não pode ficar se envolvendo com eles, porque a nossa sobrevivência depende de não estarmos em contato com esses venenos. Da mesma forma, a mente humana, para se manter clara e luminosa, precisa não ser envenenada por ganância, raiva e ignorância. Esses são os 3 venenos básicos que, segundo Buda, que podem envenenar qualquer um de nós, seres humanos. Quando você sente isso, o que você faz? Antídoto da ganância, quer dizer, eu quero, é doação. O que eu posso oferecer, o que eu tenho a dar, em vez de pensar o que eu vou tirar para mim. Mas aí como serviço, como sentimento, principalmente. Sim, como tudo. Como tudo, não só coisas materiais, mas atenção. Estou pedindo muita atenção, estou chamando, vou dar atenção a alguém, alguma coisa, vou ouvir alguém. Muitas pessoas querem apenas ser ouvidas, Não que você dê respostas, dê soluções.
Apenas, às vezes, um ouvido que está presente, que é testemunha dessa dor, desse sofrimento, ou dessa alegria, desse compartilhamento. A raiva, a gente transforma a raiva em compaixão. Quer dizer, compreender o outro, compreender alguma coisa que veio e me incomodou, por que me incomodou? Como é que eu transformo isto? Como é que eu não me torno violenta com a violência? A violência chega até mim, você pode estar andando na rua e uma pessoa te insulta, por exemplo, você não precisa insultar de volta. Mas você pode pensar, nossa, o que será que tem esse ser humano? Ela não está bem hoje. Alguma coisa aconteceu para estar sendo agressivo assim. Pessoas que são plenas de amor, elas não são agressivas, não é verdade? É verdade, mas é um exercício constante, É diário, constante. porque vem de todos os lados. Vem de todos os lados. Né? Eu fico pensando, quando você chegou aqui, a gente começou a conversar, e você veio de uma agenda hoje, que você teve compromissos a cumprir, né? E não foi fácil, acordou cedo, foi estafante, mas sempre que eu a reencontro, eu percebo que você está muito bem. Um olhar luminoso, um bom semblante, uma energia. E aí eu tenho uma curiosidade, monja tem vaidade? Se a vaidade for positiva, né? No fundo nós podemos dizer vanitas vanitatis per omnia vanitas, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas que vaidade nós estamos falando? Tem a vaidade daquele que aparece até no Pequeno Príncipe, né? O vaidoso, olhem para mim, eu sou o centro, eu sou maravilhoso, não sou? Olhem, me adorem, gostem de mim. Isso não é muito benéfico. Outra vaidade, a minha professora de yoga é uma senhora muito bonita e que se cuida muito bem. E ela diz para nós assim, olha, eu mesma arrumei meus cabelos, eu cuido de mim. Hoje eu pus esta blusa porque é primavera e eu quero estar bonita. Sim. Então eu sinto a alegria de me cuidar. É diferente, não é o descuido, o relaxo. Neste sentido da vaidade, do cuidado terno, respeitoso com a vida em você e o que você apresenta ao mundo com a saúde. Não é narcisista, não, né? Não é. É uma coisa assim de autoestima, de preservação, isso. De apresentação pessoal, de bem-querer. Isso, não é querer ser o centro das atenções e sempre estar nos holofotes, mas em qualquer lugar estar feliz consigo mesmo. Encontrar um estado de plenitude em si mesmo, em qualquer posição que esteja, nos lugares em que está. E acho que a gente fala muito sobre isso, que esse estado de sabedoria, de iluminação, é você encontrar o seu espaço adequado aonde quer que você vá. Não é aquilo que o meu eu menor quer. O meu eu menor é aquele que diz assim, sente naquele lugar que você vai assistir melhor este programa. Outro que entra na sala e diz, qual é o melhor lugar para eu me sentar para que todos possam assistir melhor este programa? Não é apenas ele, né? É aquilo que falamos do coletivo. Do coletivo, do eu maior. Eu interajo o tempo todo isso, com todos. Tudo, interser. Eu gosto dessa palavra. Essa palavra foi criada por um monge vietnamita chamado Thich Nhat Hanh. Ele vive nos arredores de Paris. E ele diz assim, em vez de nós dizermos eu sou, tu és, ele é, nós devíamos dizer eu intersou, tu interesse, ele interé. Porque nós estamos o tempo todo em interação. Muito bom. É tão bonito isso, né? Até quando eu estou comigo, eu não estou sozinha, né? Nunca sozinha. Estou comigo, eu estou em minha companhia, então eu estou interagindo. Comigo e que eu saiba ser boa companhia para mim. Para mim mesma. Tem pessoas que têm medo de ficar sozinhas. A gente nunca está só. Primeiro que estamos no planeta, que ele é superpovoado. Que seja uma tarde agradável quando eu estiver comigo mesma. Que eu possa estudar, que eu possa ler, que eu possa descansar, que eu possa me cuidar. Mulheres e homens que têm cabelos, que possam cuidar dos cabelos, cuidar do seu corpo, atividade física, fazer um chazinho gostoso, né? Cuidar, mimar-se um pouco, é importante. Adoro, preciso, necessito. Os mimos. Sou praticante dos mimos. Você nasceu Cláudia Dias Batista de Souza. Isso. Não é isto? E aí, num dado momento na sua vida, você encontra o budismo como um caminho. Uhum. Ao que a Cláudia abre mão a partir deste instante, deste momento? Eu acho que o processo de encontro com o budismo e das práticas meditativas me fizeram perceber que estas práticas eram a coisa mais importante de tudo que eu já havia feito antes. Então, o que eu comecei a fazer é cortar os cabelos, a me despojar das roupas que eu usava. Eu estava morando em Los Angeles, eu era secretária no Banco do Brasil e
passei de uma fase anterior a essa, que era de enrolar cabos de rock and roll e meio, vamos dizer, hippie, vamos dizer assim, a roupa toda rasgadinha. Você é prima de roqueiros? Sim, sou dos Mutantes, dos meninos, né, do Arnaldo e do Sérgio. Mas naquela época a gente usava uma calça jeans e só tinha uma, porque era uma proposta de não entrar no uso abusivo, né, de comprar muitas coisas, né, de ter menos, de ser simples. E a calça, de tanto lavar, rasgava. Hoje as pessoas compram calças rasgadas. São caras. E mais caras. E a gente pensava, puxa, até isso vai virar moda um dia. E não era num sentido de moda, era num sentido de protesto. Então, depois desta fase, quando eu fui para morar em Los Angeles, eu arranjei um emprego de secretária no Banco do Brasil. E definitivamente eu não podia ir com as minhas calças rasgadas. Então, eu comecei a trocar de roupas. E comecei a ficar elegante. Eu comprava tailleurs, andava de salto alto, e tinha os cabelos compridos, e comecei a fazer balé nessa época. Eu fazia 3 horas de balé clássico por dia, pesava 47 quilos, eu peso 74 hoje. Não, era uma outra pessoa que eu digo, era outra. Quando eu vejo as fotos, eu falei, nossa, que saudade daquela moça. Era interessante, eu tinha uma barra de balé no meu quarto. Existe uma saudade, então, diferente? Era uma outra pessoa, né? Que era bonitinha, né? Linda. E tinha uma cabeleira farta. Tinha cabelos longos. Então, o que aconteceu nesse processo? Eu fui cortando o cabelo, fui trocando as minhas aulas de balé por tempos de práticas meditativas, acabo deixando o balé para me tornar monja e para viver dentro da comunidade. Isso é uma coisa que nessa época para mim foi muito difícil, largar a atividade física. Eu comecei a fazer natação num hotel que era próximo do centro, que é onde eu morava. E o meu professor, quando eu resolvi ir para o Japão, eu falei para ele que eu queria morar no Japão, depois de ser monja, vi uma revista das monjas japonesas, ele disse assim, que pena você não vai nadar mais. E foi uma das coisas que realmente eu gostava muito de fazer, que era nadar. Não, nós morávamos em Los Angeles, no centro, perto do centro da cidade, mas nos finais de semana, quando eu tinha o dia livre, eu pegava um carro emprestado de alguém e ia até a praia, ficava na praia, tão gostoso. E isso realmente, o voto monástico e a vida no mosteiro japonês impedia qualquer coisa desse gênero. Quando eu cheguei no mosteiro, ainda pensei, bom, vou fazer atividade no meu quarto, um pouco de exercícios, né? E em poucos dias eu percebi que era impossível. No mosteiro você tem que seguir a rotina do mosteiro e fazer o que as outras monjas estão fazendo. Você não entra no mosteiro para modificar o mosteiro. Quando você retorna ao Brasil, eu já vi que você comenta em alguns relatos que suas ações foram até vistas como ousadas, né? Você teve uma dificuldade aí inicial, recém-chegada do Japão. Como foi isso? Quando eu cheguei do Japão aqui no Brasil, eu fui trabalhar na nossa sede administrativa, que é o Templo Bushinji, na Liberdade. Esse templo foi construído e as primeiras doações foram de famílias japonesas. E eles queriam muito preservar isso só para japoneses. Mas mesmo esses japoneses mais idosos que vinham, pediam muito que eu oficiasse as celebrações e falasse não só em japonês, mas também em português para os seus descendentes. Houve uma lacuna cultural entre avós e netos, porque nós tivemos a guerra. E durante a Segunda Guerra Mundial era proibido falar japonês. E muitas dessas pessoas não falavam português e nunca aprenderam português direito. A segunda geração, que são os filhos, aprenderam tanto português quanto japonês. A terceira geração só aprendeu português. E não tem diálogo direto com os avós. Se compreendem em ternura, em respeito, mas esses avós queriam transmitir para eles o budismo, que é a religião das suas tradições, da sua raiz. Então me pediu muito que eu fizesse as palestras depois e o templo cresceu. E ao mesmo tempo eu abri uma noite para brasileiros em geral, para todo mundo falando em português, e as práticas meditativas. Então, cresceu muito. E a nossa diretoria, que era só masculina, só tinham homens como membros da diretoria, tinha uma senhora que representava o departamento feminino. O departamento feminino cozinhava de vez em quando e fazia algumas festividades muito particulares a uma posição feminina
tradicional, antiga, de andar atrás do marido, que cuida da casa, que não tem uma profissão fora de casa, então, sabe, as prendas domésticas. E quando eu assumi, eu falei, mas isso aqui não está certo. As mulheres não votavam na nossa comunidade, nas eleições. Eu falei, elas podem votar. Elas tinham uma representante escolhida entre as mulheres para representá-la na diretoria. Ela quase nunca falava nada. Então você já chega causando. Eu cheguei dizendo, escute, as mulheres podem votar, os brasileiros podem votar. Ah, mas brasileiros não são japoneses. Falei, pois é, não são mesmo, mas nós estamos no Brasil. E os estrangeiros aqui não são os brasileiros. Porque acaba se formando isso, né? Em centros de colônia japonesa, os gaijin, como é chamado, os de fora, são os brasileiros. E eu me casei com um japonês, um monge japonês que veio comigo. O seu segundo casamento foi com um monge japonês. Que veio do Japão comigo. E ele dizia para mim, eu sou o seu atendente. Você é a figura principal. E eu vou ser o seu atendente. Eu vou ajudá-la a ser presidente da federação e todas as coisas. E realmente ele me ajudou muito. E ele que me defendia quando as pessoas falavam, mas esse templo não é para uma mulher cuidar. Ele disse assim, por quê? Qual é o problema? Não é para uma brasileira. Ele disse assim, mas nós estamos no Brasil. Então eu tive um personagem que foi muito importante na minha vida, neste me defender e brigar por mim pelo espaço que ele dizia que me cabia pelo meu treinamento, pela minha formação no Japão. Então, foi assim que cheguei aqui, não porque eu tivesse a intenção de fazê-lo. 2 inteiros em parceria. É. Nesse percurso todo, monja, o que foi muito difícil e o que foi muito fácil? O que foi muito difícil... depois que eu estou, durante 6 anos, eu fiquei liderando esse templo, o monge que era responsável voltou para o Japão e eu fiquei a responsável. E um pequeno grupo da colônia japonesa que sentia que eu estava com medo de perder o templo para os brasileiros, fez uma campanha contra mim difamatória com muitas mentiras. E isso foi uma coisa bem dolorosa e uma percepção que me mudou da realidade, né? A minha visão da realidade, da comunidade, foi muito importante. Eu acho isso fundamental, porque provas foram falsificadas. E eu fiquei pensando, que interessante, não é? Num grupinho tão pequeno, de uma coisa que tem mínimo poder, um grupinho de umas práticas meditativas, se tudo isso é feito, o que se fazem nos governos? Quantas mentiras e provas falsas podem ser criadas quando você quer destruir ou quer mudar a posição? Mas aí caímos 7 e levantamos 8 vezes. Caímos 7 e levantamos 8. Então teve um momento difícil, porque havia toda uma comunidade que havia durante 6 anos. Você cuida de um grupo de pessoas. Tinham muitas se tornaram meus discípulos, meus seguidores, né? E de repente houve uma ruptura. Eles mandaram do Japão um homem, disseram que queriam um homem japonês e mais velho. Eu falei, são 3 discriminações na mesma frase. Se disserem, precisamos de uma pessoa mais experiente que você, estou de acordo. Homem japonês e mais velho são discriminações. E aí eles ficaram com medo disto e depois pediram que eu saísse. Eu fui até minha sede no Japão, eu saí e formei um grupo menorzinho. E se na hora foi doloroso e difícil, é o que eu digo, o caminho ele é tão maravilhoso, porque às vezes a gente precisa de um empurrão para ir para frente. Talvez se eu estivesse lá até hoje, eu estaria muito limitada dentro da colônia japonesa, atendendo a tantas missas memoriais, a tantos enterros. E este empurrão que alguém de alguma forma me deu e dizer, sai, vai cuidar dos brasileiros fora daqui, me deu uma oportunidade de crescimento tão grande, de poder escrever livros, de estar mais junto com brasileiros, de poder transmitir esses ensinamentos a tantas outras pessoas, que foi um portal. Uma oportunidade percebida, né? É uma porta que se fecha, é uma porta que se abre. E às vezes nós só ficamos preocupados, fechou. Com a porta que fecha. E não tem importância, porque qual é o caminho agora? E isso foi uma lição maravilhosa. Monja, sempre que eu encontro você, eu tenho aquela sensação no final de que foi pouco tempo, né? O tempo foi curto. Eu acho que você deixa essa sensação sempre, né? Teria que ser um tempo mais longo, uma conversa assim, mais demorada, né?
Mas eu gostaria de lhe perguntar uma última coisa. Onde está Deus? Onde não está? Aonde poderia não estar? Posso te dar um abraço?